Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Quero te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja aí nos vendo. Eu sou o pastor Muniz e quero compartilhar uma mensagem da palavra de Deus. Uma mensagem em gotas, é apenas alguns minutos. E eu gostaria já de pedir que você se inscreva no nosso canal, dê um like aí para ajudar no nosso canal, tá ok? Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o 2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da lei do pecado e da morte. Então, você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que agora, nesse tempo presente, nenhuma condenação há. Condenação de quê? Condenação da morte eterna. Jesus falou sobre a morte eterna, ele falou sobre a segunda morte. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual, a morte eterna. E aqui Paulo está dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não sofrerão o dano da segunda morte, da morte eterna, mas passarão da morte para a vida. Glória a Deus. Por quê? Porque a resposta está no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, João diz uma coisa muito interessante. Ele diz que Jesus veio para os que eram seus. Quem eram aqueles que eram seus? O povo judeu. Porém, os seus não o receberam. Mas ele diz: mas a todos que o receberam, que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aquele que vem a Cristo, aquele que entrega a sua vida ao senhorio de Cristo, passa a ser filho de Deus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, o apóstolo Paulo, ele complementa aqui dizendo: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É andar na lei do pecado, porque a carne ela se inclina para o mal, se inclina para o pecado. Mas aqueles que andam em espírito, eles diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu querido, queira entregar a tua vida ao senhorio de Cristo e você vai ver muita coisa maravilhosa acontecer na tua vida. Você vai entrar numa nova e fascinante, um novo projeto de Deus para você. E você vai ver que a vida que você vivia anteriormente era uma vida de morte, porque era uma vida de inclinação da carne. Porém agora, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo ele vem, entra no teu coração e modifica todas as coisas, de modo que você passa a viver a vida de Deus. E lá na frente você receberá aquilo que Paulo diz que é a lei do Espírito de vida. Ela nos livrará da lei do pecado e da morte. Você receberá a vida eterna com Deus. Então, é o que eu desejo para você. E que todos nós possamos aprender essas coisas, colocá-las em prática e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Amém? Que Deus abençoe a você e toda a sua casa, em nome de Jesus.